se eu te disser que aquela sensação de frio na barriga e que o seu nervosismo pode estar vindo do seu intestino, a ciência já confirmou que nós temos um segundo cérebro e que ele está na nossa barriga. E esse segundo cérebro é o nosso intestino. E ele possui mais de 100 milhões de neurônios. E adivinha? Ele conversa o tempo todo com o nosso cérebro, que está aqui na nossa cabeça. E ele faz todo esse processo de acordo com uma autoestrada que a gente chama de nervo vago. Acredito que você já tenha escutado falar, quando a gente fala sobre cérebro, sobre a serotonina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio do bem-estar. Todo mundo acha que ela é produzida somente na nossa cabeça, no nosso primeiro cérebro. Mas cerca de 90% dessa serotonina do nosso organismo é produzida no nosso intestino. E acredite, produzida pelas bactérias intestinais. Ou seja, se a sua microbiota, as bactérias, os micro-organismos que vivem ali no intestino estiverem em guerra por falta de má alimentação, estresse ou falta de sono, essa microbiota já está em desequilíbrio. Isso significa que a sua serotonina, que essa produção, essa síntese vai despencar. O resultado? Ansiedade, cansaço, irritabilidade, aquela louca vontade de comer doce. Então, para começar, vamos alinhar os fatos. Seu intestino não serve somente para fazer a sua digestão. Ele é revestido por essa rede complexa de neurônios que os cientistas chamam de sistema nervoso entérico, o famoso SNE. Então, esses 100 milhões de neurônios que nós temos no nosso intestino é maior do que a quantidade de neurônios que nós temos na nossa medula. Mas por que o intestino precisa de toda essa inteligência, desses neurônios? Porque ele precisa organizar exatamente essa microbiota intestinal. Um exército enorme de bactérias, de fungos, de vírus que estão habitando ali o seu organismo. Porque ele está ali ativamente fabricando química para a sua mente. Então, se a serotonina é um dos hormônios produzidos ali a partir da nossa microbiota, e ela é responsável pela regulação do seu humor, da qualidade do seu sono, sua sensibilidade à dor, se essa serotonina está baixa, a síntese dela não está adequada, você pode sim se sentir deprimido, cabisbaixo, irritadíssimo e principalmente sem energia. Então, a microbiota ali com as suas bactérias produz substâncias que estimulam as células da parede intestinal a produzir a serotonina. E o seu primeiro cérebro depende ativamente dessa produção. Então, através daquela autoestrada que nós falamos no começo, que é o nervo vago, o seu intestino consegue se comunicar com o seu primeiro cérebro. Então, o seu intestino ele tem a capacidade de sempre estar comunicando o seu cérebro sobre o que está acontecendo ali no seu organismo. Se o seu intestino está inflamado, ele comunica o seu cérebro que algo está errado, enviando agora sinais de alerta através desse nervo vago. E o cérebro pode receber essa informação e interpretar como pânico e ansiedade. Sabe aquele frio na barriga antes de uma apresentação? É exatamente essa comunicação intestino-cérebro que está em ação. E é aí que está o ciclo vicioso que é muito perigoso para o seu organismo. Porque quando você está estressado, o seu cérebro agora libera cortisol. E esse cortisol altera agora a acidez do intestino e mata as bactérias em simbiose com o nosso organismo, que permitem agora que as bactérias ruins comecem a nos atacar. Se você acha que a escolha, às vezes, alimentar é sua, não é. Ela é uma consequência dessa manifestação, dessa proliferação dessas bactérias que precisam desses açúcares ultraprocessados para poder sobreviver, e não mais as bactérias boas que estavam ajudando você. E quanto mais açúcar você dá para elas, menos serotonina você produz e mais deprimido você se sente. Então, se você já chegou até aqui, você já entendeu o problema. Mas como a gente consegue hackear esse sistema? Primeiro, precisa alimentar quais são os soldados bons desse ambiente. Comer fibras, alimentos prebióticos, aveia, alho, cebola, são alimentos ideais para essas células bacterianas que ajudam na produção da serotonina, além de introduzir bactérias boas, através de alimentos fermentados naturais, como iogurtes naturais, kefir, que vão ajudar a repovoar o seu intestino. Terceiro, corte os sabotadores. Açúcar refinado,
adoçantes artificiais são veneno para sua microbiota saudável. Protocolos de meditação mais tranquilos, sem muitos estímulos, vão ajudar essa comunicação, acalmar o nervo vago e proteger, consequentemente, a sua parede intestinal. A nossa saúde mental não é algo isolado que acontece só ali no nosso cérebro. É resultado de como a gente trata o nosso corpo como um todo. Então, cuidar do seu intestino, da sua alimentação, é, consequentemente, cuidar da sua mente. Se esse vídeo te ajudou a abrir os seus olhos sobre o seu próprio organismo, não esquece de deixar o seu gostei e o seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder os próximos episódios de conteúdo sobre saúde e ciência. Deixa aqui nos comentários, você já sentiu que a sua alimentação e o seu processo de digestão afeta a sua saúde mental? Vamos conversar lá embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.